Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Baianão 2024 e começou de fato o campeonato baiano para o Bahia Esporte Clube. Bora Bahia, minha porreta! A moleque, fala tu que eu tô cansado. O Bahia, depois de fazer uma parte da sua pré-temporada na Inglaterra, o time alternativo jogou as duas primeiras rodadas. Cavalaria volta e estreia neste meio de semana, nesta quarta-feira, dia 24/1. Cercado de ansiedade, cercado de expectativa sobre esse novo Bahia versão 2024. Expectativa muito grande, porque a torcida do Bahia não quer passar os sustos, as preocupações que passou em 2023 e começou a fazer algumas coisas diferentes do que fez no início de 2023. Começou a dar uma atenção correta à parte esportiva, né? Então, isso tudo gera uma expectativa. O fato de você contratar bons jogadores não necessariamente vai dar em caixa. Então, uma coisa é você contratar bons jogadores. Outra coisa é você formar um time. Que você pode formar um bom time, um grande time, sem necessariamente ter grandes jogadores. Você pode ter jogadores medianos e formar um time bem competitivo. Eu vou dar um exemplo aqui. A galera mais nova provavelmente não vai saber. Mas o Bragantino, há um tempo atrás, na época do Mauro Silva, quando jogava, o Bragantino tinha um time muito do chato, mas muito do chato. Não tinha nenhum craque, mas era um time muito do chato. Então, uma coisa é elenco, uma coisa grandes jogadores, outra coisa é formar um time. Então, se tinha uma expectativa muito grande em cima do Bahia. E o Bahia jogou contra o Jacobina, obviamente, sem menosprezo, sem nada. É um time que está degraus abaixo do Bahia, e aqui não é menosprezo a nada, simplesmente é um fato, aonde o time mais forte tem que ganhar do time mais fraco. Porque se não ganhar, toma porrada. Então, quando ganha, e ganha bem, você tem que elogiar. E não me vem com esse papo, tá? De, jogou contra o Jacobina, mas o Jacobina, porra, vai brigar pra não cair. Não tem muito o que falar. Fizeram o dever de casa. Não fizeram mais do que obrigação. Não, eu não penso assim. Eu não sou puxar-saco de time nenhum. Não vou puxar saco de time nenhum. Já tomei porrada pra caralho da torcida do Bahia, que muitas coisas que eu falei aqui me criticaram, até hoje me criticam, só que eu não minto pra torcida do Bahia. Não minto. Eu não sou mentiroso com torcida nenhuma. E nem puxa-saco. Então, mesmo jogando com um time inferior, se o Bahia não faz o que fez, ia tomar porrada. Então o Bahia, o que fez no jogo de hoje foi respeitar sua torcida, respeitar o seu adversário e mostrar o que ele pode fazer em 2024. Então, o Bahia jogou e goleou de 5-0. Mostrou muita coisa. Isso aqui, na verdade, era para se fazer uma live. Porque dá para você falar aqui 1 hora e meia do que se viu do Bahia, né? Lógico, tudo é um início, mas dá para você falar bastante coisa. Mas eu vou resumir, não vou ficar aqui 1 hora e meia, quero ver se eu consigo manter a média que dos meus vídeos de 20, 22 minutos, mas vou falar um pouco aqui desse Bahia, que iniciou o campeonato baiano, estreando bem, goleando e mostrando algumas credenciais pro seu torcedor. Tem coisas ali para ajustar que eu vou falar aqui,
algumas coisas para ajustar. Eu já tinha falado, eu só vou como é que é? Confirmar ou manter o que eu tinha falado sobre a montagem do elenco do Bahia. Então, o Bahia jogou na Fonte Nova, em sua casa, para sua torcida, diante de muita expectativa, e goleou a Jacobina por 5-0. Estreantes aí fazendo gol, né? Jean Lucas fazendo gol, Everton Ribeiro fazendo gol, Rezende fazendo gol, Everaldo perdeu e fez um gol. O Canu, zagueiro, muito criticado ano passado, que a torcida do Bahia, e aí não vem me desmentir, que eu tenho como provar, a torcida do Bahia pedindo pro Canu ir embora, né? Fez o gol, mas isso também não quer dizer muita coisa, tá? Mas iniciou como titular. Talvez não seja o titular. Talvez não seja quando o Cuesta puder jogar. Talvez seja o Canu que vai rodar, tá? Apesar que o Cuesta joga muito pelo lado esquerdo. No Botafogo ele jogou muito pelo lado esquerdo, tá? Com Adrielson jogando pelo lado direito. Mas, de repente, o Rogério Ceni ajeita ali e vamos ver como é que fica. Então vamos lá, cara. Deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Bahia, e você, meu amigo torcedor brasileiro em geral que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Primeira coisa, qualquer um que vier menosprezar o triunfo do Bahia por causa do time que o Bahia enfrentou, que é a Jacobina, que está na zona de rebaixamento, é uma falta de consideração, é uma grande de uma má vontade com o Bahia. Tá? Porque quando um time mais forte joga contra um time mais fraco, o que se espera? Que o time mais forte goleie, jogue sério e goleie. Foi o que o Bahia fez. Eu vou repetir o que eu falei no início. Se o Bahia não faz isso, ia receber muita crítica. Mas eu sei que vai ter alguns espíritos de porco que vão falar, não dá para você levar em consideração porque o Jacobina. Lógico. O Jacobina não criou problemas para o Bahia. É óbvio, tá? Porém, você pode analisar outros aspectos. Bom, tem como analisar o sistema defensivo do Bahia? Não. Não dá, porque ele não sofreu nada. O sistema defensivo do Bahia não sofreu nada. Agora, amigo torcedor do Bahia, fica muito nítido a diferença técnica do meio para frente com a defesa. O calcanhar de Aquiles do Bahia é o sistema defensivo. Será que vai consertar com o Cuesta? Não sei. Mas a parte de trás, sistema defensivo, vai ser o problema do Rogério Ceni, tá? Mas Magalhães já está falando isso sem ser testado? Não. Eu estou falando isso diante do que eu vi do jogo. Algumas situações de jogo que, se pegar um time mais arrumado, vai dar problema. Vi muitas vezes o time do Bahia correndo de costa. Você pega um time mais acelerado, que tem uma vertical, jogo vertical, forte, vai se enrolar. Então, hoje não se enrolou. A única vez que se enrolou, e aí eu vou falar, que é um ponto que vai ter que se ajustar, o Everton Ribeiro deu um passe errado. E não tinha ninguém na sobra do Everton Ribeiro. Isso não pode acontecer.
O Everton Ribeiro não pode ter a bola e não ter ninguém atrás dele. Porque se ele errar o passe ou perder a bola, o jogador vai ficar mano a mano. Por pouco não tomou o gol. Ele ainda veio correndo atrás e conseguiu dar um toquinho. Mas isso não pode acontecer. Porque o Everton Ribeiro não tem gás. O Everton Ribeiro nunca teve velocidade. Sempre teve muita qualidade, mas não tem velocidade. E com 34 anos tem menos ainda. Então, essa situação, isso não pode acontecer. E o Rogério Ceni sabe disso. O Rogério Ceni sabe disso. O Everton Ribeiro é pra frente, não é pra trás. Pra trás você não conta com o Everton Ribeiro. Que ele vai deixar furo. Não dá pra ele. Tá? Então, aquele lado direito, que é muito forte ofensivamente, com ele e com o Gilberto, tem que ter uma cobertura o tempo inteiro. Porque são dois jogadores com muita qualidade pra frente, que vai fazer uma dupla muito boa, e eu já tinha falado isso do Everton Ribeiro, mas que tem que ter cobertura. Se não tiver cobertura, vai dar problema. Esse é um ponto. Então eu já falei da zaga, que pra mim, o sistema defensivo do Bahia tem uma distância muito grande do meio pra frente, e essa cobertura pelo lado do Everton Ribeiro. Tá? Então, dois pontos. Aí vamos lá. Amigo torcedor do Bahia, vocês estão lembrados quando vocês me criticaram pra cacete? Me crucificaram quando eu falei que o Rezende era fraco como cabeça de área? Estão lembrados? Aí me criticaram, pá, coisa e tal. Bom, dá pra comparar o Rezende com o Caio Alexandre? Dá pra comparar? Porra, não dá, irmão. O Rezende é um jogador regular pra compor elenco, muito voluntarioso, taticamente organizado. Mas hoje, pra jogar no futebol que a gente se joga, como cabeça de área, ele é fraco, pô. Ele desarma aqui, desarma ali, desarma aqui, desarma ali. Mas, irmão, ele constrói o quê? Deu pra perceber a diferença? Quando eu falava, é disso que eu tava falando. E eu sempre falei, torcedor do Bahia, quando vocês tiverem um volante de qualidade, vocês vão ver a diferença. Viu a diferença? Era isso que eu tava falando. O Rezende pode ajudar? Sim. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Mas, irmão, não dá pra falar que o Rezende era bom. O Rezende é regular, pô. Regular. Beleza? Então, Rogério Ceni, eu acho que até por uma consideração é o Rezende, né? Iniciou o Rezende lá pelo lado esquerdo, que na verdade ele não era um lateral. Ele estava jogando como um terceiro zagueiro. Botou mais dois zagueiros, o David Duarte e o Canu. O Gilberto como ala, tá? Gilberto como ala, praticamente como ala. Aí você fazia o Jean Lucas pelo lado direito, o Everton Ribeiro pelo lado, o Jean Lucas pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro pelo lado direito, o Caio Alexandre centralizado na frente desses três. Porque quando o Bahia atacava, o Rezende até subia como lateral, tá? Mas quando se defendia, ele se defendia como zagueiro. 3 zagueiros. Aí o que acontecia? O Gilberto fechava e o Jean Lucas também fechava. E aí você tinha ali na frente o Ratão, o Everaldo e o Cauli. Então, o que foi que o Rogério Ceni fez? O Rogério Ceni fez o que ele fez na maioria dos times, mas principalmente aqui no Rio, com o Flamengo. Tá? Os zagueiros que o Bahia tem, nenhum dos zagueiros que o Bahia tem é o que o Rogério Ceni gosta. O que o Rogério Ceni gosta? O Rogério Ceni gosta de um zagueiro com qualidade de saída de bola. Um zagueiro armador. E nenhum desses que estava ali é armador. O tanto que aqui no Flamengo, muitas das vezes o Rogério Ceni usou o William Arão, que era volante de zagueiro. O William Arão de zagueiro. Pra quê? Pra ter a saída de bola. Pra ter a saída de bola. Então, esse é um ponto. Mas com esses 4 jogadores ali no meio, Caio Alexandre,
Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, é óbvio que a bola vai rolar. E se você perceber, o jogo ficou muito centralizado. Muito parecido com o que a gente viu aqui no Rio. O que acontecia aqui no Rio? Aqui o time do Rio. Você tinha o Arrascaeta, sendo o Cauli, o Everton Ribeiro sendo o Everton Ribeiro. Você tem um Gerson, comparando com o Flamengo, que seria o Jean Lucas. E você tem um volante, né, com saída de bola ali, que na época do Flamengo, na época aqui, eu não me lembro nem quem era o volante. Acho que era o Thiago Maia. Era o Thiago Maia ou é o Gerson? Agora eu não me lembro. Mas a formatação era um losango. Muito parecido com o que o Rogério Ceni, muito parecido com o que o Dorival fez, que o Dorival usa. Com um jogador de velocidade pelo lado, o Ratão, com o centroavante, e um lateral de muita velocidade pelo lado direito. Eu falei aqui, pelo lado direito, o lateral, se for bom, vai se dar bem com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro fez isso e chegou à seleção assim. Ou seja, ele dá muita opção pelo lado direito. Ele vai construir muito. Agora ele não pode não ficar sem sobra. Se o Everton Ribeiro ficar sem sobra, quando o lateral passar e o Everton Ribeiro perder a bola, o Bahia vai tomar contra-ataque o tempo inteiro por ali. Então o Everton Ribeiro não pode ficar sem sobra. Ele não tem gás para isso e nem velocidade. Então, quem ficou um pouco mais centralizado na armação foi o Cauli. O Cauli ficou um pouco mais centralizado na armação, porque o Ratão ficou mais pelo lado direito, porque tinha segurança do Rezende, e o Caio Alexandre tentava, de vez em quando, cobrir ali pelo lado direito, porque o Jean Lucas estava pelo lado esquerdo. Tá? Uma boa formatação, um toque de bola com qualidade, você tem jogadores ali de qualidade, você tem um Jean Lucas que vai e volta. Agora, precisa de um camisa 9. O Everaldo fez gol? Fez. Mas o Everaldo também está abaixo desse meio de campo. O Everaldo também está abaixo desse meio de campo. Então, jogou o primeiro tempo assim, fez acho que 3-0 no primeiro tempo, poderia ter sido até mais, não sofreu quase risco nenhum, Jacobina deu um chute, muito bom, não sofreu muito. Vai pro segundo tempo, nitidamente no segundo tempo já dá para perceber que alguns jogadores fisicamente já deu uma caída. E aí o Rogério Ceni faz a primeira mudança. Ele tira o Caio Alexandre, tira o Everton Ribeiro e tira acho que o Everaldo. Aí, meu amigo torcedor do Bahia, quando o Rogério Ceni tira o Caio Alexandre e o Everton Ribeiro, o Bahia muda. O Bahia muda. Muda por completo a maneira de jogar. Pô, mas ainda continuou com o Jean Lucas e o Cauli. Só que a saída de bola não tem mais. A saída de bola qualificada do Caio Alexandre não tem mais. Aquela jogada de armação de jogada de ultrapassagem com o Gilberto também acaba. E aí se torna um time mais previsível. Lógico, com mais qualidade do que o adversário, mas mais previsível. Então, o Rogério Ceni com certeza percebeu que quando ele tirou o Everton Ribeiro e tirou principalmente o Caio Alexandre, ele não tem ninguém ali. Ele botou um garoto que é diferente. E o Bahia dá uma mudada. E aí, o Rogério Ceni percebe que não dá para ele manter do jeito que estava. Ele tem que formatar o time de novo. E aí ele faz uma formatação. O time, lógico, tem outros jogadores aí ainda no banco de reserva. Ele começa a mudar e nitidamente, com todas as mudanças que ele fez, o time do Bahia só vai conseguir jogar do jeito que jogou no primeiro tempo com esses 4 jogadores do meio de campo. Mas principalmente com o Caio Alexandre e com o Everton Ribeiro. Se você tirar um desses dois, mas principalmente o Caio Alexandre, o Fortaleza vai mudar. Porque não vai ter essa saída de bola.
Ah, você pode colocar... Eita, desculpa. O Jean Lucas para fazer isso? Até pode fazer, mas o Jean Lucas também não vai fazer igual o Caio Alexandre. Então, amigo torcedor do Bahia, algumas coisas ficaram muito claras. Quando ele tira o Everaldo, ele não tem outra opção. Aí ele tem que botar o Cauli de centroavante. Aí você bota o Ademir aberto por um lado, bota o Ratão, bota quem quiser, o Biel aberto pelo outro lado. Aí você perde um pouco em criação, você bota o Tassiano. Ou seja, o time, eu não estou falando que fica mais fraco, mas o time muda por completo a maneira de jogar. Com o primeiro tempo, com aquela formatação, é um time mais técnico, com a qualidade mais apurada, onde você pode ter jogadas que ninguém está esperando. E vai ter muita jogada pelo meio, muita tabela pelo meio, muita infiltração pelo meio, e uma jogada muito forte pelo lado direito. Tirando duas peças, e aí você pode tirar o Caio Alexandre e o Cauli, iria mudar. Se você tira o Caio Alexandre e o Jean Lucas, ia mudar. Caio Alexandre e o Everton Ribeiro, ia mudar. Como mudou. Então, cara, justíssima vitória. O triunfo. Agora, preste atenção. Nessa formatação, nenhum desses jogadores, nenhum desses 4 jogadores tem substituto. Vão entrar ali, mas não tem a qualidade desses 4. Então o Rogério Ceni vai ter que equalizar bem para, se perder um ou perder 2, o time não ter uma queda muito grande. Então ele sabe disso. Mas isso aí é para se ajustar, para se treinar. Mas a primeira amostra, né, o aperitivo que a gente viu do Bahia é muito animador. Muito animador mesmo. E eu vou ficar torcendo aqui pelo Everton Ribeiro e pelo Rogério Ceni, que eu já falei e repeti aqui diversas vezes. Eu gosto muito do Rogério Ceni, gosto muito do trabalho do Rogério Ceni. Aí ele vai falar, pô, tu era fã do Rogério Ceni quando ele era goleiro? Não. Rogério Ceni, pra mim, como jogador, é um cara completamente antipático. Eu nunca gostei do Rogério Ceni como jogador. Não tô falando que ele não agarrava. Eu achava ele muito antipático, tá? Mas ele não é jogador. Ele se tornou treinador. E como treinador, ele tem uma postura que eu gosto muito. Gosto muito. O tanto, você que não sabe, em 2019, quando o Jorge Jesus estava aqui no Brasil, eu sempre falei, é só pegar meus vídeos. O único treinador que arma um esquema muito parecido com o Jorge Jesus é o Rogério Ceni. Eu sempre falei isso aqui. Sempre falei. Que é o estilo que eu gosto. E desde lá eu venho acompanhando o Rogério Ceni. Então eu vou torcer pro Rogério Ceni independente de onde ele estiver. E para mim o Rogério Ceni um dia vai chegar à seleção por méritos. Tá? Eu torço muito pro Rogério Ceni. E como ele tá no Bahia, eu vou torcer muito pro Rogério Ceni no Bahia. E também vou torcer muito que o Nordeste tenha mais um time forte. Mais um time forte. Quanto mais times fortes tiver no Nordeste, melhor vai ser essa divisão no Campeonato Brasileiro e melhor vai ser também o desempenho no geral, mais competitivo vai ser. Porque você tendo 3, 4 times fortes, você puxa o restante. Você puxa o restante. E para terminar, amigo torcedor do Bahia, não há como negar. Vai existir uma diferença do Bahia para os outros. E nesse momento, o Campeonato Baiano pode ficar muito parecido com o Campeonato Paranaense. Sei que você não acompanha o Campeonato Paranaense. Os 2 principais clubes do Paraná é o Coritiba e o Atlético Paranaense. Só que existe uma distância entre o Atlético Paranaense e o Coritiba.
Aqui, a gente não sabe como é que vai ficar o arquirrival do Bahia, tá? A gente não sabe, tá? Também tá na Série A, né? Mas, se o arquirrival não mexer, a tendência é que o campeonato baiano acabe se tornando um campeonato com um toque só. E aqui no Nordeste a gente está vendo isso no Campeonato Cearense. Nos últimos campeonatos, só quem ganhou foi o Fortaleza. E na Bahia pode acontecer isso. Pode. Tá? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.